Bom, gente, estamos de volta e agora vamos falar do mercado da soja e qual cenário está sendo desenhado para ela mediante aí um momento de quebra de safra e preços incertos. Acompanhe. Fim de safra e mercado desafiador com os preços. Rose e Sérgio, para falar sobre esse importante tema que é o mercado da soja e as perspectivas de preço para os próximos meses, eu vim até a Ocepar para conversar com o economista Salatiel Turra, que é analista de desenvolvimento técnico do sistema Ocepar. Salatiel, começo te agradecendo pela participação aqui com a gente. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que a gente pode esperar aí para os próximos meses com relação ao preço da soja? Bom, a soja é uma cultura muito importante para o nosso estado. Nós somos o segundo maior produtor a nível nacional, com 5,7 milhões de hectares em safras normais, ou seja, com condições climáticas favoráveis, podemos atingir até 22 milhões de toneladas. Isso demonstra muito a produtividade que tem em nossas áreas, bem como a incidência de tecnologias aplicada pelos produtores, muito embora orientados pelas próprias cooperativas do nosso estado. Nesse momento, nós podemos identificar que existe uma volatilidade de preços quando comparado o preço da soja nesse período com outros momentos. E esse preço recebido pelos produtores está muito diretamente correlacionado com variáveis, tanto internas como também internacionais. Temos aí uma redução significativa de área quando comparado com a safra passada e quando comparado com a estimativa inicial, na ordem de 17%, 18%. Nós temos a tendência, então, de produzir nessa safra aproximadamente 18 milhões de toneladas, um valor divulgado pelo Departamento de Economia Rural na data de ontem, dia 27 de março. E nesse momento a gente consegue perceber que mesmo tendo uma redução de produção, o que indica que tende uma possível aumento de preços, nós podemos identificar um cenário ao contrário, ou seja, os preços ainda devem permanecer até metade desse semestre, na ordem de R$ 103, R$ 110 a saca de soja. Por que isso está acontecendo? Existem variáveis internacionais, como, por exemplo, uma expectativa boa de produção da safra dos Estados Unidos, que interfere a nossa comercialização com outros países, como, por exemplo, China, que é um dos principais importadores do nosso produto. Se os Estados Unidos produzir bem, nós vamos perder espaço de mercado. O dólar também, a questão cambial, é algo que influencia bastante na tomada de decisão da definição dos preços dessa commodity. Então, nós temos aí uma volatilidade do dólar que também influencia nos preços. Muito embora os custos de produções estejam diminuído ultimamente, tenham diminuído o custo, existem outros empecilhos, como a disponibilidade desse produto no momento correto. Então, muitos produtores também estão receosos em vender esses produtos de forma antecipada, com contratos futuros, como faziam anteriormente, tendo em vista que nos últimos anos eles fizeram essa prática e no momento da entrega desse produto eles tiveram que entregar essa commodity num preço menor do que estava sendo praticado no mercado. Então, a tendência é de que até metade desse semestre, ou desse ano, no primeiro semestre, nós temos uma manutenção dos preços, ou seja, na ordem de R$ 103 a R$ 110 a saca, de 60 quilos, com uma possível elevada aumento de valores a partir do segundo semestre. Quais informações podem ajudar o produtor a saber qual a hora certa de comercializar a produção? Existem vários meios hoje que o produtor rural pode identificar um momento correto. Nem sempre essa tomada de decisão é certeira. Porém, existem mecanismos de você identificar isso. Um dos principais mecanismos é estando esse produtor rural diretamente relacionado com a sua cooperativa, a qual tem a condição de destacar para ele informações sobre o mercado. Então, a cooperativa tem esse mecanismo de dizer para o produtor que existe uma possibilidade de ter um aumento, existe uma possibilidade de aumentar os preços em determinado período. Isso favorece também o planejamento do produtor para com que ele possa ter esse recurso disponível a partir da venda dessa saca da soja para uma próxima safra. Então, tendo um planejamento adequado, buscando informações junto das cooperativas, junto de orientações climáticas, hoje o fator climático é um dos principais fatores que interfere diretamente tanto na
aumento da produção como na diminuição da produção, seja ele com excesso ou falta de chuva. Então, tendo um auxílio mais detalhado junto às estações meteorológicas, que hoje estão disponíveis de forma bastante acessível através do celular, de aplicativos, o produtor consegue sim tomar uma decisão mais precisa. E para a safra 2024, 2025, quais são as perspectivas, né, de produção? O Paraná sempre tem um histórico de aumento de produtividade, muito em vista de que ele investe em tecnologia. Os produtores rurais têm essa noção de produzir mais em menor área. Só para você ter uma ideia, na primeira safra nós temos aí 6 milhões de hectares plantados, sendo que 90% dessa área é soja. Na primeira safra. Então, a tendência, sim, é de se manter essa área, até porque não tem muito espaço para aumentar, porém, a produtividade é cada vez escalonada de forma ascendente, porque os produtores investem em tecnologia, existe uma assistência técnica no nosso estado, seja da parte pública, com o Instituto de Desenvolvimento Rural, como também da parte privada, das cooperativas, que tende a trazer cada vez mais instrumentos de inteligência para o produtor para tomar suas decisões e ganhar produção, produtividade, consequentemente sobras, lucros para a sua família. Tá certo, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente. Rose e Sérgio, volto com vocês. Obrigado, Salatiel e Vanessa, por trazerem essas importantes informações para a gente.